Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco a respeito de velhas teorias e novos olhares. Então, frequentemente as pessoas se questionam, e é uma coisa realmente válida se questionar, o quanto podemos aplicar antigas teorias a novos contextos. Então, quando pegamos, por exemplo, a base da teoria psicanalítica construída por Sigmund Freud, lá por volta de 1886 a 1939, nós vemos que é uma teoria que mesmo os últimos escritos dele, de 39, já tem aí mais de 80 anos de existência. Então, quando nós paramos para olhar isso e olhar que essa base teórica da psicanálise foi construída na Alemanha, em um contexto totalmente diferente da nossa realidade brasileira, por exemplo, em um contexto onde o entendimento de família era outro. Então, se nós pegarmos o entendimento de família alemão dessa época, vienense principalmente, nós vamos entender que a Constituição era aquela família bem nuclear mesmo, no sentido de pai, mãe e crianças. Então, uma coisa que não se aplica à nossa realidade atual. Se nós formos vir para a realidade brasileira, nós entendemos que grande parte das famílias brasileiras são construídas a partir ou só de mãe ou só de pai. Muitas vezes é uma tia quem cuida da criança, e isso também é uma outra construção familiar. Por vezes é uma avó que cuida das crianças ou uma avó em conjunto com a mãe. Então ali acabam tendo o exercício de duas mulheres com um exercício materno em relação a crianças, entre várias outras configurações. Também as configurações, por exemplo, de uma família com duas mulheres e crianças, ou com dois homens e crianças, ou então só dois homens sem crianças, só duas mulheres sem crianças, ou então um casal sem crianças. Então são várias configurações que não eram configurações consideradas na época que a psicanálise foi constituída inicialmente por Freud. Era uma época onde realmente a visão de família era essa, era a visão de família, homem, mulher e criança, somente. Então, quando nós olhamos para isso e quando nós entendemos essa realidade na qual essa teoria foi construída, muito se questiona, e eu estou justamente falando a respeito disso porque foi questionado nos comentários do canal, inclusive justamente em relação a isso, o quanto que essa teoria pode ser aplicada à nossa realidade contemporânea, considerando todas essas diferenças de contextos e essa diferença temporal. O que eu trago em relação a isso? Primeiramente, é preciso lançarmos um olhar para a sociedade. Então, de início, nós nem vamos considerar a teoria em si, mas sim lançar um olhar para a nossa realidade, para a nossa sociedade, para entendermos primeiramente, isso eu considero importante, primeiro entendermos a nossa sociedade e a nossa realidade. Então, justamente lançar esse olhar para entender o que influi o contemporâneo, o que nos movimenta, para entender qual é a relação, por exemplo, que nós estabelecemos hoje com a tecnologia, como, por exemplo, o fato de você estar assistindo esse vídeo em uma rede de vídeos que é mundial, onde nós temos acesso a vídeos de qualquer região do mundo, onde nós temos acesso a vídeos desde as pessoas que fazem gravações mais simples, como é o caso do nosso canal, com um equipamento bastante limitado, até pessoas que fazem grandes gravações aí de canais maiores, onde há um grande elenco de atores, onde há equipamento de alta tecnologia, sendo gravado em qualidade HD. Então, a partir só do YouTube, nós podemos notar a grande diferença social que há entre pequenos canais que fazem gravações ocasionais com equipamento limitado a grandes canais que fazem esse tipo de trabalho com equipamento mais sofisticado. Aqui nós percebemos o quanto são contextos diferentes só dentro
do YouTube. Agora, quando nós expandimos isso para o mundo, pensando a tecnologia, pensando o acesso a essa tecnologia, como que a nossa sociedade se configura em uma época, por exemplo, onde uma criança não pede mais um carrinho de bombeiro, um carrinho de polícia de aniversário, onde uma criança pede um celular, um tablet, um notebook de aniversário. Coisas que para épocas não tão remotas, como da minha infância, por exemplo, que eu nascido em 88, para essa época é impensável uma criança pedindo um celular para os pais de aniversário. Até mesmo porque era muitas vezes impensável os pais terem um celular. Isso só acontecia realmente em situações muito específicas, de uma condição financeira muito boa e muitas vezes de uma necessidade. Existiam pessoas, inclusive na minha época de infância, que tinham condições de ter um celular, mas por não ter necessidade não compravam. Quando nós entendemos toda essa mudança de contexto temporal, quando nós entendemos a diferença entre uma realidade, por exemplo, alemã ou europeia, com a realidade que nós temos americana, uma realidade de um outro contexto, onde talvez a desigualdade social é muito maior, onde existem aspectos muito característicos, muitas vezes não apenas aspectos negativos, mas também aspectos que por nós são considerados positivos, como por exemplo a questão de que vivemos em uma região onde o contato físico entre pessoas é muito comum, onde se abraçar, se beijar é uma coisa bastante comum. Você mantém contato físico com pessoas que você acabou de conhecer. Então se cumprimenta com um beijo no rosto. Isso é uma coisa que inclusive recentemente, quando teve as Olimpíadas e veio uma grande parcela de pessoas do exterior para visitarem o Brasil, houve uma grande estranheza dessas pessoas em relação a esses atos que a nossa sociedade tem. Então, quando nós lançamos esse olhar para a nossa sociedade e entendemos ela com as suas particularidades, com a sua configuração, com as suas limitações, com as suas características próprias, aí sim nós estamos prontos para lançar um novo olhar para a teoria. Então, primeiramente, é preciso que nós tentemos entender a sociedade na qual nós estamos inseridos e a sociedade na qual nós vivemos. Para aí, então, lançar um novo olhar para teorias, seja a teoria psicanalítica, seja a teoria comportamental de Skinner, qualquer teoria que tenha sido escrita aí por volta dos seus 50 anos para mais, como é o caso da psicanalítica, que muitos dos escritos têm mais de 100 anos, quando nós entendemos a realidade do nosso contexto e lançamos um novo olhar para essa teoria, aí sim nós estamos prontos para fazer uma leitura dessa teoria a partir da nossa realidade. E aí por isso que eu considero que é muito importante, antes mesmo de tentar adaptar a teoria a qualquer coisa, tentar conhecer a nossa realidade, entender, para já ir para essa teoria com o olhar da nossa realidade, do nosso contexto. E aí sim fazer uma leitura dessa teoria, entendendo que para aquela realidade do autor, e aí também é muito importante compreender qual é a realidade desse autor quando ele escreve essa teoria. Então, ir também pesquisar o que era a Alemanha, o que era Viena, lá pela época de 1900, quando Freud escreve, ou o que era outras regiões aí referente a cada autor que produz a sua teoria, entendendo a realidade daquele autor e entendendo a nossa realidade, onde eu desejo aplicar talvez essa teoria, ou ao menos a realidade que eu desejo compreender a partir do olhar dessa teoria, aí sim eu posso lançar um olhar para essa teoria, fazer uma leitura dela, trazendo ela para o meu contexto de realidade. Se eu tentar aplicar essa teoria como ela foi escrita naquela época, para aquela realidade, obviamente que os resultados serão desastrosos. Literalmente. Como nós vemos em relação à psicanálise. Resultados tão desastrosos de, por exemplo, pessoas defendendo homofobia a partir da teoria psicanalítica. Uma coisa assim ridícula. Pessoas trabalhando com uma ideia de núcleo familiar que é de 100 e poucos anos atrás, que não representa a realidade em nada do Brasil, principalmente na nossa
da nossa região, do nosso país. Não que seja melhor ou pior do que outro, mas na nossa realidade nós sabemos que essa ideia de núcleo familiar, pai, mãe, é uma ideia bastante inaplicável na nossa realidade. Basta você sair ou nem precisa sair, basta você pensar a respeito das pessoas que estão à sua volta, das famílias que você conhece e contabilizar quantas de fato se constituem dentro dessa ideia de núcleo familiar e quantas famílias são constituídas só por mãe, só por pai, ou são famílias constituídas por avós criando netos como se fossem filhos, ou por tias criando sobrinhos. E não que isso seja ruim, são novas configurações de acordo com a nossa realidade. Então, para quem se pergunta ou deixa nos comentários do canal perguntando se uma teoria que foi criada há 100 e poucos anos atrás para uma realidade outra, para uma outra temporalidade, se essa teoria é aplicável aos dias atuais, eu te digo, se você for buscar essa teoria de maneira fechada, querendo aplicar ela exatamente como ela foi escrita, não só não é aplicável para os dias atuais, como nem mesmo era para a época. Tanto é que eu sempre menciono que Freud, se você pegar os primeiros escritos do Freud e comparar com os últimos, você vai ver a imensa diferença que há entre os primeiros e os últimos. Por quê? Porque o próprio Freud, ao decorrer da vida dele, percebeu que a forma que a teoria estava sendo construída não era aplicável em muitos casos. Então ele foi reconstruindo, remodelando de acordo com a necessidade. Então, mesmo para a época, se você for querer aplicar uma teoria como ela foi escrita, nem na época ela é aplicável. Que dirá 100 anos depois, em uma realidade completamente diferente da qual ela foi escrita. Agora, se você lançar um olhar para a tua realidade, para a tua sociedade, e aí sim, a partir da tua realidade, você lançar um olhar para essa teoria, reler ela, de maneira a entender como ela pode ser aplicável à sua realidade, aí sim essa teoria se torna um bom instrumento de olhar. Então ela se torna uma forma de você lançar o olhar para o teu mundo, digamos assim, entre aspas, ou seja, para a tua realidade. Mas realmente tentar aplicar uma teoria ao pé da letra como ela é escrita, muitas vezes nenhuma teoria é contemporânea. Mesmo uma teoria que foi escrita hoje, para uma realidade, por exemplo, francesa, para uma realidade, digamos, qualquer outro país, uma realidade, por exemplo, japonesa, que é um país com uma grande diferença cultural em relação a nós. Então, um país que tem uma cultura bem diferenciada da nossa, o entendimento de mundo outro, mesmo uma teoria que seja escrita no contemporâneo para uma realidade como essa, uma realidade francesa, uma realidade japonesa, não vai ser aplicável a nós. Não vai ser aplicável ao Brasil. Não vai ser aplicado ao nosso contexto. Não vai ser aplicado à nossa forma de ver o mundo. Por exemplo, uma teoria construída em função de uma realidade japonesa talvez não considere essas relações físicas tão íntimas que nós temos. Isso não é uma realidade para eles. A relação deles física é muito mais afastada. Não que isso seja ruim, mas é a forma como eles se posicionam diante do mundo. Então a relação deles não existe... Para os japoneses mesmo, é muito incomum você ver essa situação de chegar como no Brasil. Você acabou de conhecer uma pessoa, chegar beijando o rosto, abraçando, apertando. É uma coisa que não faz parte da realidade deles. A forma de se cumprimentar deles é outra. A forma de demonstrar afeto é outra. Então, mesmo contemporaneamente, uma teoria feita para um tipo de contexto, para uma sociedade, para uma cultura, não pode ser aplicada ao pé da letra a outra. Que dirá então teorias que foram construídas há 100 e poucos anos atrás em uma realidade completamente diferente, não apenas espacialmente falando, mas também temporalmente falando. Questão não apenas de região onde essa teoria foi construída, mas também a forma temporal que se via o mundo quando essa teoria foi construída. Então não tem como se aplicar uma teoria ao pé da letra. É necessário sim se fazer releituras, é necessário sim se lançar novos olhares para ela, mas não significa também que ela não seja aplicável.
não significa que tudo que está escrito lá é descartável porque foi escrito há tantos anos. Lembremos que até hoje a filosofia que foi escrita lá por Platão, Aristóteles, há 2.400, 2.300 anos atrás, ainda é utilizada para construção de embasamento de muitos dos saberes que nós utilizamos no nosso contemporâneo. Então não é possível também descartar uma teoria só porque ela ela é de outra época. É necessário sim se trazer um novo olhar e se trazer uma nova leitura a respeito da teoria, mas não descartá-la. Espero que esse vídeo tenha sido de proveito para quem assistiu. Muito obrigado pela atenção e até um próximo.